A ciência não refuta o livre-arbítrio. Recentemente, certos estudos notórios em neurociência ganharam destaque com uma alegação impactante, a noção de que a percepção consciente da escolha surge após o ato em si. Simplificando, o cérebro toma a decisão e só então você tem a impressão de ter escolhido. O experimento mais conhecido em relação a isso é o experimento de Lieber, onde os participantes mexiam partes do corpo enquanto cientistas analisavam suas atividades cerebrais. E ali eles descobriram que a atividade cerebral começava antes da pessoa sentir que decidiu agir. E para piorar, outros estudos também mostram que sua personalidade e a forma como você lida consigo, com os outros e com a vida é moldada em muito por fatores ambientais, genéticos e familiares, desde a sua infância. Caso isso seja verdade, uma questão se impõe naturalmente. Será que o livre-arbítrio é apenas uma fantasia bem elaborada? Mas calma, espera um pouco. Antes de concordar ou discordar dessa ideia, devemos fazer algo que raramente acontece nessa discussão: distinguir os fatos científicos das interpretações filosóficas e revelar por que esses estudos não invalidam o livre-arbítrio, mas sim geram uma impressão de determinismo que ultrapassa suas reais evidências. Mas antes de começar o vídeo, um agradecimento especial ao primeiro membro do canal, Shorts Brasil. Muito obrigado pelo seu apoio e vamos seguir firmes nessa caminhada rumo a ser um dos futuros maiores canais de filosofia do Brasil. Então bora pro vídeo, galera. Primeiramente, a gente tem que entender o que de fato é a ciência e o papel dela. A ciência basicamente é a área do conhecimento que estuda os padrões que podemos observar, prever, testar, medir, repetir e ajustar no mundo físico. O papel dela é sempre tentar criar um padrão com base na regularidade do que a gente observa. Quando o cientista olha para uma decisão, ele não vê uma escolha, ele só observa neurônios disparando junto de sinais elétricos circulando no cérebro, ou seja, padrões, relações e coisas que acontecem com frequência. Então, se um experimento mostra atividade cerebral antes de uma ação, tudo que ele realmente mostrou foi isso. O cérebro participou da ação, nada mais. Para a ciência funcionar, ela precisa identificar um padrão no mundo natural, criar uma teoria, testar as hipóteses e cenários onde a teoria possa ser confrontada e observar o que acontece se os cenários forem observados na vida real. Por exemplo, se eu quero saber se o universo surgiu por causa de um pensamento de um ser superior e cósmico, em que cenário eu posso observar isso sendo provado ou refutado? Pois é, não dá para testar, ver padrões ou medir alguma estatística. Mesmo assim, não é impossível que o universo realmente seja fruto do pensamento de uma entidade superior, mas não é o papel da ciência investigar isso. Se uma coisa foge do escopo científico, não há por que dizer que a ciência refuta tal coisa. E, bom, e se o livre-arbítrio for exatamente isso, fora da lupa científica? Bem, enquanto isso, o livre-arbítrio se trata do poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. Esse conceito envolve um eu por trás, que age por certos motivos, avalia opções e pode ser considerado o autor da própria ação. Existe intenção, possibilidades indeterminadas, agência, responsabilidade, moralidade, alternativas, pensamentos, entre outras coisas. Mas repare em algo importante: nenhum desses elementos é algo que você possa medir fisicamente. Não há cenário onde se possa testar se a responsabilidade existe como algo no mundo natural. Isso significa que ela não existe ou é mística? Não, só escapa da investigação científica. Será que dá para medir intenção numa balança, detectar um eu usando um sensor, ou colocar a moralidade e a responsabilidade numa régua? Claro que não. Então, a conclusão é simples: o livre-arbítrio, por definição, foge do escopo científico. Então a afirmação de que a ciência enfraquece ou até refuta a ideia de liberdade é simplesmente indevida. Mas vocês devem estar se questionando: então, o que aqueles estudos realmente falam sobre? Mesmo que o conceito de livre-arbítrio e de método científico não estejam no mesmo nível, por que a noção de que a ação veio antes da percepção naqueles estudos, ou de que a gente é moldado pelo ambiente, convence tanto que não somos livres? Bem, podemos dizer algumas coisas para responder isso. Parece convincente porque no fundo a gente assume que não dá para reinterpretar filosoficamente a aparente conclusão de nenhum estudo científico do jeito que ele pareceu concluir. Como eu disse, a ciência não olha para esses estudos e tira conclusões metafísicas como se os experimentos envolvessem uma espécie de autoria ou de escolhas ou de intenção. No experimento de Liberty, tudo o que foi mostrado era só isso: a ação aconteceu antes da percepção, nada mais. Qualquer conclusão fora disso já é filosófica. O próprio Benjamin Libet, o autor do experimento, supôs que a consciência tem o poder de vetar ou inibir a ação iniciada pelo inconsciente. Ou seja, mesmo que algumas ações comecem automáticas, não significa que vão continuar automáticas. Isso é um exemplo de como podemos sempre reinterpretar filosoficamente certos estudos científicos. Como eu havia dito,
a gente assume que não dá pra reinterpretar filosoficamente. Por isso convence. Mas a verdade é que qualquer estudo científico só pode concluir o que dá pra observar no mundo material. Se as pessoas simplesmente usam estudos pra concluir outras coisas que não podem ser observadas diretamente, como a liberdade, tudo pode ser reinterpretado. Sempre dá pra reinterpretar na parte metafísica. Tudo que foge do escopo científico tem a característica comum de sempre poder se adaptar ou reinterpretar uma evidência empírica. Aí, né? É verdade. No caso da liberdade humana, não é diferente. Um defensor do livre-arbítrio pode olhar para os estudos da ação que antecipa a percepção e dizer que certas escolhas parecem automáticas porque já foram tomadas antes. Se o indivíduo aperta o botão azul de forma automática, pode ser uma forma do cérebro economizar energia de uma decisão que ele já pensou em tomar antes, por exemplo. Ou seja, hábito ou ação automática baseada em escolhas passadas. Naqueles outros estudos sobre personalidade em relação ao ambiente da infância, um defensor do livre-arbítrio pode jogar uma carta coringa ao dizer que não sabemos o que aconteceria se ele nascesse em outro lugar, e ainda poderia continuar tendo aquela mesma essência, aquele mesmo jeitinho de ser e ter os mesmos princípios éticos internos, já que nem todo mundo, durante a infância, vive no piloto automático, e nem simplesmente aceita o que ouvem as pessoas dizerem o tempo todo, podendo se rebelar contra a própria formação que receberam. Você nunca vai conseguir discutir com o cara que defende a liberdade intrínseca dos seres humanos, tentando usar esses estudos como argumento. Porque apresentar evidência científica não adianta, uma vez que o debate, se a gente é livre ou não, é filosófico e metafísico, não é empírico, não é científico. Se você tenta usar um estudo científico, que só conclui o que é científico, para tirar uma conclusão filosófica, o estudo sempre pode ser reinterpretado. O defensor do livre-arbítrio sempre vai poder reinterpretar essas evidências e ajustar sua própria crença conforme novos estudos aparecerem. Sempre vai dar para ajustar, tornando o livre-arbítrio impossível de ser refutado cientificamente. Claro que não significa que não pode ser refutado de maneira filosófica. Dá para discutir sobre isso no papel da ética, da cosmologia, da consciência e na filosofia da mente. É ali onde a pergunta se somos livres ou não faz mais sentido. Isso é o que chamamos de erro de categoria. O oposto também acontece e isso vale ressaltar. A ciência também não pode comprovar o livre-arbítrio. Tem uns defensores do livre-arbítrio que também distorcem o papel de certos estudos científicos. Por exemplo, na física quântica existem várias possibilidades em aberto nos campos da matéria. Nada parece muito determinado quando olhamos para o comportamento das partículas. Muita gente olha para isso e pressupõe que é a prova de que indeterminação existe. Mas primeiro, não dá para olhar para partículas quânticas e rastrear a responsabilidade, agência ou desejos. Logo, não dá para provar que liberdade existe com base nesses estudos quânticos. Além disso, essas interpretações distorcidas confundem possibilidade matemática com escolha consciente e moral. Modelos quânticos trabalham com alternativas dentro das leis físicas, mas essas possibilidades não têm valor moral nem intenção. Não é a mesma coisa que tomar uma atitude por achar algo certo. A conclusão é direta. O papel da ciência não é discutir se liberdade existe ou não. Outra coisa extremamente comum é tentarem concluir o contrário. Se tais estudos parecem questionar a liberdade, logo somos determinados. Essa visão tem nome, determinismo. Mas adivinha, ela também foge do escopo científico. Dizer que somos determinados exige uma coisa que a ciência não consegue: ter acesso a todas as variáveis possíveis da realidade, tanto do universo quanto de nós, tanto do passado quanto do presente quanto do futuro, e mostrar que absolutamente todas as variáveis são necessárias de existir, não poderiam ser diferentes e que não há possibilidades abertas. Na prática, isso nem lascando é científico, e é metafisicamente pesado também. Mas é basicamente a consequência de negar totalmente a liberdade. Isso não é concebível pela ciência. Ela não pode provar que o determinismo puro exista ou não. E novamente constatamos que não é o papel de nenhum estudo concluir que liberdade ou a ausência dela são coisas reais. Isso não torna a ciência fraca, nem a metafísica mística, nem abraçar o mistério. Só é diferenciar os níveis de explicação e de categoria entre um campo de conhecimento que identifica o padrão mensurável do mundo físico e outro campo que se pergunta por que tal mundo existe. Toda ideia da filosofia já foi mal compreendida uma vez na história, e com o livre-arbítrio não é diferente. Existem várias caricaturas e espantalhos desse conceito que podem nos ajudar a entender por que ocorrem essas confusões. Muita gente acha que liberdade verdadeira é a ausência de qualquer limitação, quase uma onipotência. Outros pensam que liberdade é clareza no raciocínio total. Outros que pensam que é a ausência total de limitação física. Tem gente que pensa também que é qualquer ausência de consequência. Outros assumem que é uma ação que é sempre planejada e entregue mastigadinha na sua frente só para você calcular e decidir algo. Enfim, há muitas visões distorcidas sobre o que realmente o livre-arbítrio significa.
Mas, analiticamente, livre-arbítrio é só isso. Apenas a capacidade de agir de acordo com nossos desejos e razões, podendo refletir sobre alternativas e assumir responsabilidade por nossas escolhas. Qualquer conclusão fora disso já não é livre-arbítrio. Tem gente que fala quase que como jargão ou slogan ou até coral. Liberdade é só até alguém tirar a sua. Mas isso é uma confusão de liberdade com a ausência de restrição física. Liberdade não é apenas poder físico de fazer tudo o que se quer, é agir de acordo com seus desejos, razões e intenções. Ela não diz por si só por quanto tempo dura ou persiste a liberdade que lhe foi concebida. Nem que você é uma entidade imaterial que não depende do físico para agir. Como eu disse antes, qualquer conclusão fora da definição crua e simples de liberdade já não é a liberdade num sentido analítico. Outros dizem, não posso levantar um prédio que quero levantar, logo não sou livre. Mas liberdade não significa poder fazer o impossível, significa poder agir de acordo com os motivos racionais dentro das próprias capacidades que temos. Outros falam, se sou indeciso às vezes, então há um bug no cérebro, logo sou determinado fisicamente. Porém, liberdade não implica necessariamente em clareza de raciocínio o tempo todo. Quando você entende o conceito simples de liberdade, qualquer coisa fora disso não é liberdade de fato. Por isso podem surgir tantas caricaturas que alimentam a confusão que vínhamos debatendo desde sempre. Para fechar a nossa discussão do vídeo de hoje, existe uma alternativa bem interessante e muitas vezes pouco comentada, que é o compatibilismo. Em termos simples, não somos nem absolutamente livres, nem absolutamente determinados. Somos um pouco dos dois. Essa visão filosófica propõe que boa parte de quem somos nós foi moldada por fatores que não controlamos, mas é sempre possível olharmos para frente e decidir qual rumo tomar na vida com suas consequências. Esse modelo não necessariamente é verdadeiro em relação ao libertarismo puro ou determinismo puro, mas acho ele mais saudável porque é o que melhor explica os dados que temos. O compatibilismo é justamente uma linha tênue que anda entre essas duas ideias e explica muito bem porque, ao mesmo tempo que somos moldados e às vezes tomamos decisões automáticas, também temos responsabilidades e certas ações podem estar erradas, certas e pertencerem à nossa autoria. É muito mais econômico, sem pressupostos metafísicos pesados e dialoga bem tanto com a moral quanto com a psicologia. Não que as duas pertençam ao mesmo nível de categoria, mas pelo menos evita erros populares acerca do papel da ciência e do papel da nossa liberdade, que gera confusões indevidas que vimos desde o início. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Esse é um canal sobre filosofia, então qualquer coisa que vocês derem de sugestão relacionado com esse nicho, eu estarei olhando aí nos comentários. Se você achou esse conteúdo útil e edificante e deseja que mais pessoas aprendam o que você aprendeu, não se esqueça de compartilhar o vídeo, clicando no botão de compartilhar. Se gostou desse tipo de conteúdo e quer receber mais temas parecidos, clique no botão de gostei. E se caso gostou da minha abordagem também, se inscreva no canal clicando no botão de se inscrever. É de graça. Todos esses pequenos gestos são de graça e nos ajuda a entender que vocês querem mais. Até a próxima e tchau!